Tá bom, tá ótimo. Não, porque assim, você sabe É que a mais Natália, prático, né? não, você sabe que a Natália, além de especialista em vinhos e tal, ela tem uma didática, uma forma de apresentar, e eu quero perguntar para ela, no final da apresentação, um drink que ela fez, que ela colocou uísque com Malbec. Whisky com Você Malbec? já viu isso? Não, eu já vi bastante coisa, mas essa eu não quero só ver, eu quero provar. Natália né? vai falar. Você sabe que eu amo vinho, né, Beto? Por isso Sou mesmo que eu trouxe. apaixonado por vinho. Natália, aqui ao meu lado, ele irá participar daqui a pouquinho do nosso debate farol, mas com a sua presença eu falei, opa, vamos lá que eu quero que fale um pouco com a Natália Molina. Antes de mais nada, seja muito bem-vinda, Natália. Aqui, doutora Ana Félix do meu lado. Obrigada, Beto. Sempre um prazer estar aqui. Muito prazer, doutor. Prazer, Natália. Seja muito bem-vinda. É um prazer estar na sua companhia. Obrigada. Natália, o que eu fiz para você que você sumiu desse jeito? Nós estávamos com saudades de você aqui no programa. Ô, Beto, me perdoa. Eu tava férias das crianças, É fica verdade. um caos, difícil de se organizar. A gente tentou viajar um pouco para dar uma, cansada nas crianças, mas agora tô voltando à rotina normal. Bacana. Bom, nós estamos em agosto, e aí eu queria te perguntar, malas prontas para o sul ou você já foi? Malas prontas para o sul, dia 29. Estarei chegando lá em Porto Alegre para ir para Bento. Pela primeira vez, a gente vai com essa incerteza ainda, assim, o roteiro tá pronto, tá tudo pronto, mas a gente ainda o aeroporto não tá funcionando, então a gente vai parar, o voo vai para Canoas, aí de lá a gente vai pegar um ônibus até o aeroporto. Vai ser um pouquinho conturbadinho, mas eu tenho certeza que vai ser incrível. Eu tô prometendo ainda mais para quem vai comigo dessa vez, porque a gente vai, querendo ou não, vai perder bastante tempo aí na chegada, na saída, por causa desses trâmites, mas, a gente tem que se adaptar, eles também estão se adaptando lá, e a gente não pode deixar de ir, porque a gente já sempre falou isso, a economia lá tem que rodar, tem que girar. Verdade. Mas eu não vou dar sossego para eles, já falei, então a gente vai acordar mais cedo, começar a tomar vinho mais cedo e vai dormir mais tarde, porque tem pouco tempo para aproveitar. Mas com um roteiro desse não tem como ser ruim. Vinho. Não. Bento Gonçalves. Rio Grande do Sul, é impossível ser ruim. Né? Só de estar naquele lugar maravilhoso, aquele clima, as plantas, a vegetação, até o ar de lá é maravilhosa. Né? Então, assim, é um lugar incrível, encantador. As pessoas de lá são pessoas fantásticas. Tenho grandes amigos. Tem um amigo meu que é de Perobá, ou Parobê. Eu não sei exatamente como... Eu sempre me perco nessa... Eu acho que a dislexia deve ter um pouco, Beto. Não é possível. E ele é fãzaço de vinho. De vez em quando ele me manda algumas garrafas, produções locais, algumas experiências que ele faz lá com vinho de amora, ameixa, que não é vinho, né? Mas é legal também, a gente toma. E toda vez que vou para lá, eu fico encantado. Natália... Não, encantado. O povo de lá é maravilhoso mesmo. Sem dúvida. Eu vou me lembrando de alguns assuntos, a gente vai falar dessa viagem, mas a gente vai ficando mais velho, a gente vai se esquecendo. E essa semana que eu fiquei muito feliz que o rótulo Garzón, o rótulo uruguaio, eu gosto muito desse vinho, está completando 10 anos aqui no Brasil e eu tomei esse vinho. Aliás, eu conheci... Vinhaço, hein? Eu conheci esse vinho lá em Punta del Este. E, lamentavelmente, não tive coragem, eu estava de carro, inclusive, não tive coragem de enfrentar a viagem para ir para Maldonado. Você já visitou em fotos a região vinícola do vinho Garzón? Eu já estive em Punta, mas eu nunca fui para lá. Inclusive, tá um dos nossos próximos roteiros. Eu e o Dani, a gente quer ir para lá. Eu quero visitar muito a vinícola Garzón. Mas eu fui para Punta, era muitos anos atrás, então, quando eu trabalhava no navio. Então, acho que nem se falava ainda de Garzón. Mas eu preciso voltar lá e conhecer, porque é maravilhoso. Eu amo o vinho de lá. Inclusive, teve agora um dos descorchados que ganhou uma das melhores pontuações, um Taná, lógico, e é incrível mesmo. É baita vinho. Pensando, até eu ia te perguntar sobre isso, um vinho laranja, é isso, Natália? Amo vinho laranja, Beto, amo vinho laranja. Aliás, vinhos laranjas se faz muito... aqui no sul tem pouca produção, muito no Chile, tem bastante na Argentina. Inclusive, ano passado, quando eu voltei de Mendoza, eu trouxe bastante vinho laranja. O que é o vinho laranja? Quando a gente fala de vinho, a gente fala da coloração, né? Então, o vinho branco é feito das uvas claras,
O vinho tinto é feito das uvas tintas e o branco também pode ser feito das uvas tintas. Lembra que é só macerar e tirar a casca, né? Porque o que dá a coloração é a casca da uva, né? Porque a fruta mesmo é branca, todas as frutas são brancas. Então, o vinho laranja, na verdade, é a uva branca macerada há muito tempo. Ela fica igual o vinho tinto, que fica muito tempo em contato com a casca. Eles fazem isso da uva branca. Então, por isso ele fica laranja, quase âmbar, né? Eles chamam. Então, o vinho laranja, a maioria da sua produção são biodinâmicos, ou seja, não tem intervenção muito ali do homem, né? Não tem nada de agrotóxico na plantação. Eles soltam animais para poder comer as pragas. Ele é plantado em certa uva, colhido em certa uva. É uma cultura milenar, apesar de ser muito antiga, e agora que tá se falando dela. Tá meio na moda o vinho laranja, mas ele é muito antigo. E o legal do vinho laranja é que você vai pegar ele, se você olhar um vinho laranja, não ache que é estragado, porque ele é turvo, ele fica com tudo dentro, eles não limpam, eles não passam pela clarificação, né? Então ele é bem rústico mesmo em vinho. E você pode comprar várias garrafas da mesma safra, do mesmo produtor, e um vinho vai ser diferente do outro. É surpreendente, é muito bom. Aliás, antes da sua pergunta, você sabe que ontem, você está falando de vinho turvo, né? Eu puxei a orelha da Márcia, ela está fazendo uma promoção nesses dias. Aliás, ela está te esperando, inclusive, para você dar uma passadinha. Ela com as amigas, etc. E ela caiu na tentação de pegar um vinho antigo, que estava sendo guardado, mas um vinho branco. E o vinho branco a gente sabe que não pode ser muito antigo. Quando eu cheguei para dar um suportezinho rápido para ela, eu vi que ela tinha aberto esse vinho. Eu falei, eu estou achando um pouco forte. Tá um licorzinho já. Tá quase um licor. Qual é a sua preferência de uva para ver se está no esquema com a Natália? Tem bons vinhos de todas as uvas, obviamente, depende da ocasião, né? Então, eu sempre fui muito fã da Shiraz, né? É uma uva que, no meu ponto de vista, é uma uva um pouquinho mais forte, né? Lembra bastante o Malbec, mas é equilibrada, é gostosa, é fácil de beber e se enquadra muito bem em diversas ocasiões, né? Eu prefiro muito mais, obviamente, depende sempre da ocasião, né? Mas assim, sou mais fã do vinho tinto do que do vinho branco, do vinho verde, do vinho laranja, né? Que são bons vinhos também, mas lógico que depende da ocasião. Tá. É que a presença do tanino, né? Aquele negocinho que amarra a boca da gente, é uma paixão que me fascina estrondorosamente, né? Então, assim, eu brinco que beber vinho é beber cultura, né? Entender o modus operandi, a forma de produção, né? A parreira, a linhagem da família, o porquê produzir, né? Então, eu lembro uma vez que estive conversando com o seu João Valduga num evento que acontece todos os anos já no Empório de Taubaté, numa região chamada Quiririm, né, onde vão diversos importadores e tal. E o seu João Valduga me contou algumas histórias sobre a fabricação de alguns vinhos que ele tem lá e como nasceu a Casa Valduga, né? E eu lembro que aí, eu acho que eu tinha... Isso faz o quê? Mais de uns 12, 13 anos. Eu já tinha interesse por vinho. Depois de conversar com o seu João Valduga, eu fiquei mais encantado ainda. A Casa Então, Valduga. assim, gosto muito da Shiraz, mas existem Carmené, tem o Pinot Grigio, que são excelentes. É difícil, Beto, é difícil. Você me colocou numa situação complicada, delicada. Não tenho preferência, eu gosto de todos. Depende da ocasião. Eu não sei também não. Eu falo que depende do que você está comendo, depende do lugar. É muito relativo. Shiraz era a uva predileta do meu pai, então eu fiquei até agora... fazia tempo que ninguém falava dessa uva pra mim. Meu pai amava essa uva, a gente sempre tomava juntos. E é uma uva que se deu muito bem no Novo Mundo, né? Então, na Austrália, Nova Zelândia, Sim, a gente exatamente. tem Shiraz maravilhosas aí no Novo Mundo. Mas é uma grande uva. E é isso, né? O vinho é história. Tanto é que a minha história no mundo dos vinhos foi por isso. Eu não tomava vinho. Eu fui ao contrário de todo mundo. Eu não gostava de vinho. E aí, na faculdade, eu me deparei com a matéria de enologia e eu vi que tinha muita história. Eu sempre fui encantada por história e geografia. E aí, eu vi que tinha tanta história por trás de cada uva, de cada região. E aí, eu comecei a me interessar. Falei, nossa, que incrível isso. Aí eu comecei a me interessar e foi aí que eu fui atrás do mundo dos vinhos e fui me apaixonar mais ainda, mais e mais. Mas é isso, o estudar vinho não é só tomar o vinho, é estudar história, geografia, e é muito além, né? As famílias. E nunca falar, ai, que vinho caro. Eu sempre falo isso para as minhas alunas, não fala que é caro, ele é uma família, você não tem noção que
o que é colocado ali, né? Como é produzido. Então, quando a gente vai agora para Bento, para esses lugares que tem né, as produções, eu gosto de levar em vinícolas familiares, as pequenas. Levo nas grandes também, Valduga e tal, mas as pequenas você tem contato ali com quem produz mesmo. Então, tem uma que eu amo, que é a Michele Carraro, que a gente tá sempre lá. E quem recebe a gente, o Jean, ele é bisneto de quem fundou. Então, o bisneto passou pro neto, e todo mundo trabalha lá. Então, eu trabalho o pai, o tio, a tia, a mãe, os primos, e eles que fazem tudo. Então, quando você vê com esse olhar, ele contando a história, tudo que eles fazem, como ele chegou, como começou, você olha aquela garrafa e fala, realmente, aquilo ali não é caro. Olha tudo que eles fazem para chegar nisso, né? Então eu amo, e todo mundo que vai nesses lugares sai com essa ideia também. Que incrível, que é ali dentro da garrafa não é só o vinho, né? É a história de uma família, de um amor. Assim, Verdade, verdade. Calma que você vai falar no debate daqui a pouco, calma. Ele fala, mas fala até pros cotovelos aqui, doutor. Ele nunca viu um negócio Não é, desse. você me traz Por isso um que eu programa sou tão... de vinho, uma pessoa que entende de vinho, porque vinho você nunca para de aprender. Verdade, você imagina, verdade. então eu nunca paro de falar. Ó, enquanto você pensa num prato de harmonização, deixa eu fazer duas perguntinhas rápidas, Natália. Ainda tem vagas aí para essa visita no Sul ou já está fechado? Agora não. Para dia 29 já está fechado, mas agora, na própria viagem, a gente abre para fevereiro, né? O grupo de fevereiro, que é inclusive dessas fotos que está passando agora, são de fevereiro, que é onde tem calor, onde tem a uva, onde a gente faz a colheita, onde a gente colhe. Agora em agosto não tem uva, né? Tá bem frio, então os parreirais ficam ali hibernando, mas o cenário é lindo, né? É outro cenário. Eu falo que é lindo você ir para o Sul várias vezes, porque sempre vai ser um cenário diferente. Então, em fevereiro teremos um novo grupo e em 2025 teremos Mendonça, né? Eu fui ano passado para montar o roteiro e aí agora vai sair o roteiro 2025. Eu vou levar o primeiro grupo ano que vem. Mendoza, registrado 2025. Não seja mão de vaca, leva sua noiva lá, toma um vinho. Aliás, Natália, eu me lembrei porque que eu não fui lá para a Vinícola Garçom, porque fica mais de 1 hora de Punta del Este. Eu falei, eu vou lá fazer degustação, como é que eu volto? Né? Falei, aí também não dá, né? Aí é perigoso. Um grande problema. Harmonizações pra gente fechar, vai. Tá tendo o Vem Pro Lago aqui em Limeira, várias do lado barracas. Da minha casa. Exatamente. Longe da sua casa. Tô vendo daqui. Você sabe que, vamos lá, um dos destaques lá é a tal da ficacela ou focaça, que é aquela massa, tipo assim, um pastel frito, é uma massa semelhante à massa de pizza, mas é frito. Dá para harmonizar com alguma coisa essa fritura, Natália? Nossa, eu acho que dá. Vinho, fritura chama vinho tinto com bastante tanino, né? Porque o tanino, ele seca a nossa boca. Então, a gente tá com a fritura, que fica gordurosa, a gente seca a boca. Eu falaria espumante, como sempre, né, Beto? Mas o espumante, vocês já sabem que o meu vinho coringa não vale. Então, vamos falar, um taná, por exemplo, cairia bem. Mas, falando de harmonização regional, vamos pro vinho tinto italiano? Então, eu iria para esse é difícil, hein? Nero d'Avola. Que é um vinho maravilhoso. Siciliano, é difícil de encontrar, eu digo, né? Mas siciliano, uma uva com bastante tanino, e eu acho que cairia bem aí, tanto na fritura quanto, né, por ser uma comida típica aí da Itália. Uma uva maravilhosa. Antes da penúltima pergunta, Natália, para eu te liberar. E hoje eu passei no supermercado de manhã, você sabe que cozinheiro vê alguma coisa, lembra um prato, né? E hoje eu vi um ramo tão bonito de hortelã, um maço de hortelã tão bonito. Eu falei, cara, faz tempo que eu não faço um quibe de forno. Falei, acho que eu vou fazer um quibe de forno nesse final de semana. Comprei o maço, comprei o trigo, etc., a carne moída. Quibe, que é um produto árabe, os árabes não são tão famosos assim na viticultura. Tem alguma coisa que possa harmonizar legal com quibe de forno, Natália? Tem vários, né, Beto? Vinho combina com tudo. Tem 3 comidas que, na verdade, não combina tanto, que é o ovo, não combina muito com coisas, o shoyu, assim, é difícil, e aspargo. De resto, a gente consegue livremente. Mas quando você fala aí do quibe, eu vou pelo hortelã. E o hortelã, uma das uvas que tem bastante aroma, e inclusive ele tem um mentolado na boca, é o Cabernet Franc. Então eu iria com Cabernet Franc chileno mesmo,
aí com esse vinho que eu acho que vai harmonizar super bem, que aí é a harmonização por semelhança, né? Então a gente vai pegar um aroma ali que tem no vinho com esse aroma, essa mentolado que tem o hortelã no quibe. Você sabe que uma vez eu tomei, realmente, o Cabernet Franc é uma uva antiga, né? Obviamente, maravilhosa. A gente até esquece que é um dos pais. Sauvignon Blanc, é um Cabernet pai Franc, Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon, hein? É o pai, é o mãe e o pai, Cabernet Cabernet Franc e Sauvignon Blanc. E eu fiz uma vez um cordeiro assado, de maneira... A minha moda, a moda La Renan, com molho de mel, pimenta e hortelã. Puxa, na hora que você falou hortelã, eu lembrei do cordeiro. E também é um prato árabe. Né? Eles comem bastante cordeiro, principalmente na Turquia, região da Turquia. Né? E realmente, um vinho antigo, mais intenso, como o Cabernet Franc, fica espetacular. Já provei e concordo com a doutora em vinhos, Natália. Isso aí. Natália, bacana. Então, olha, desde já, se a gente, bom, vai ser só no final do mês, quem sabe a gente fala, se a gente não conseguir conversar, boa viagem para você, espero mais fotos e espero talvez, quem sabe, uma participação ao vivo lá da viagem de vocês e tal, para a gente fazer uma aparição relâmpago aqui no nosso programa. Doutor, inclusive, na sexta-feira que eu estarei lá, nesse horário, eu estarei lá no Michele Carraro, nessa vinícola que eu falei familiar. Então, quem sabe eu consigo entrar ao vivo aí com vocês. Vamos rezar então para a Santa Internet funcionar. Teria um enorme prazer em recebê-la aqui para a gente bater um papo. Doutor, suas despedidas para a Natália. Um prazer conhecê-la, conhecimento inigualável, boa viagem, traga vinhos para a gente. Obrigada, prazer todo meu. E é sempre bom estar aqui, viu, Beto? Conte comigo sempre. Muito obrigado, Natália.